mais as nossas sinceras desculpas pelo início tardio do nosso programa. De qualquer modo, hoje vamos falar do PAP, que é um plano de ação para a promoção da empregabilidade, é um mecanismo usado pelo Executivo para apoiar as ações de fomento à empregabilidade, dirigidas especialmente aos mais jovens, dos 17 aos 40 anos, e também às mulheres. A população rural também beneficia, bem como os portadores de deficiência e a outros grupos também vulneráveis existentes no nosso país. Portanto, vamos hoje saber que plano é este, quais são as áreas de atuação, nomeadamente a promoção do emprego, que é o programa de estágios, o programa de inserção no mercado de trabalho, o programa de incentivo ao empreendedorismo, o programa de fomento ao emprego e também a formação profissional, bem como os seus avanços, capacitação. Em estúdio eu tenho Manuel Bangui, que é diretor do INAFOP, o Instituto de Formação Profissional. O Ulisses Jesus é responsável do Pelouro de formalização, intercâmbio e também comunicação do PAP. É Dorival Dadão, economista. Daniel Sapateiro, também igualmente economista. Todos então, muito boa noite. Vamos abordar este assunto do PAP, é um assunto de interesse público relevante. Começo por si, Manuel Bangui. Afinal, quais são os objetivos do PAP? Ok, antes de mais, uma saudação extensiva a todos os telespectadores da TV Zim que nos acompanham nesse momento. Dizer que o PAP, na verdade, é uma medida ativa de emprego que, de alguma forma, o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, órgão superintendido do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, já vem implementado há alguns anos. No entanto, aqui o que se fez apenas foi compilar todas as iniciativas que de alguma forma concorrem para a promoção da empregabilidade e implementarmos na lógica de projeto. Na verdade, temos uma componente de promoção do emprego, como fiz referência, mas também substanciado com uma grande vertente também de treinamento profissional, com um programa de reforço da capacidade do Sistema Nacional de Formação Profissional. Todos esses dois programas constam do PDN e que dão sustentabilidade às ações que nós estamos a implementar no PAP. No PAP pretendemos fomentar a geração de emprego através do incentivo ao empreendedorismo, através do programa de fomento ao autoemprego, através dos estágios profissionais e também através da reconversão do trabalho informal, porque entendemos que temos um conjunto de atividades que são exercidas a nível da nossa sociedade que garantem dois aspectos fundamentais para o bem-estar social dos que o realizam, que é fundamentalmente tenham uma certa ocupação e desta ocupação tenham rendimento, mas que, no entanto, existem aqui algumas componentes de formalização que não estão assegurados, desde logo um documento que lhe habilita o exercício dessa atividade e, por outro, também a necessidade de inscrição desses trabalhadores na segurança social. E no quadro da implementação do PAP, então, temos esses eixos, digamos assim, estruturantes que vão nos dar condições para a implementação desse programa. Mas há uma meta a atingir em termos de empregos até 2022, porque este é um programa que vai até 2022. Naturalmente, as metas do PAP nós pretendemos, até o final da implementação do programa, atingir 83.500 beneficiários. Esses 83.500 beneficiários, cerca de 10 mil no âmbito da implementação do programa de microcrédito, perto de 42 mil no que diz respeito ao fomento do autoemprego, aqui através dos kits profissionais. Aqui abrir parênteses e dizer que tivemos que fazer alguns ajustes no que diz respeito ao fomento do autoemprego. De um tempo a essa parte, aliás, desde 2003, que o Ministério vem desenvolvendo programas de fomento do autoemprego e que a diferença que introduzimos aqui é a necessidade de tornarmos essa ação sustentável ao longo do tempo, ou seja, a concessão dos microcréditos ou dos kits vai ser feito na lógica de microleasing, ou seja, de tal modo que os beneficiários desses kits terão a responsabilidade de comparticipar na aquisição dos mesmos. Daí que, no quadro do acordo que assinamos recentemente, ou seja, atualizamos o protocolo que temos firmado com o Banco Sol, que é um parceiro na implementação do programa de microcrédito, porque também aqui tivemos que ter a consciência de que o Instituto, o Ministério, não tem vocação de gestão de programas de microcrédito, daí que tivemos que envolver parceiros que tratam dessa matéria, a intervenção do Banco Sol. Nesse momento estamos agora a trabalhar no sentido de envolver outros parceiros também financeiros, de modo a permitir que
os nossos candidatos possam ter várias oportunidades de obtenção de microcrédito no quadro da implementação dos programas. Obrigado, Dr. Mangui, pela sua primeira intervenção. No entanto, os indicadores e estudos do INE indicam que milhões de angolanos entre os 17 e os 40 anos de idade estão sem emprego. Creio que são mais de 40% da população ativa. Daniel Sapateiro, como economista e estudioso dessas matérias, é atingível esta meta que foi aqui traçada pelo diretor do INEFAP? Bom, boa noite a todos os que nos acompanham pela televisão e pelas redes sociais. Bom, 83.500, nós tivemos aqui uma descrição de 53 mil empregos, 10 mil... Parece ser um número muito eficiente em função do microcrédito, número de 43 empregados que nós temos. Pois, quando nós falamos de desemprego, só aqui para retificar, na semana que passou, o INE apresentou o relatório do quarto trimestre de emprego em Angola e que fala de 30,6% de taxa de desemprego no quarto trimestre. Aqui alguns números que são importantes, que eu acho que para os telespectadores também terem aqui um entendimento, até para responder, porque 83.500, infelizmente, é uma gota no oceano perante a demanda de emprego, da procura, a necessidade de emprego. Nós somos mais ou menos 31 milhões, temos uma população ativa de 15 milhões e meio, mais coisa, menos coisa, e temos uma taxa de desemprego de 30,6%, que equivale a 7 milhões, a 4 milhões e 747 mil desempregados. Sendo que, e é aqui que eu quero frisar e mencionar muito bem esta questão, é quando nós vamos observar o desemprego por faixas etárias, nós apercebemos que 55,3% do desemprego dos 15 aos 24 anos, que é a grande faixa da população angolana. Isto é periclitante no sentido em que é nestas faixas etárias que, da saída dos ensinos médios, das universidades, em que as pessoas individualmente querem construir o seu futuro, inclusive, por exemplo, formando família, em que se sentem, de alguma forma, limitadas nessas observâncias dos objetivos pessoais e familiares. É nestas idades. Por outro lado, também observando que o desemprego tem uma taxa maior nas zonas urbanas face às zonas rurais. E isto muito vem responder àquela questão dos 6 milhões, que eu acho que também devemos aproveitar a oportunidade de aqui também esclarecer os telespectadores. A questão dos 6 milhões que nós tivemos oportunidade de apresentar e que depois também fizemos um desmentido e o próprio Instituto Nacional de Estatística, os 6 milhões de empregos criados não foram 6 milhões de empregos criados. São os 6 milhões, mais coisa, menos coisa, de pessoas que se dedicam ao setor primário. E o que é o setor primário? A floresta, a caça, a criação animal, a agricultura, a pesca. E, portanto, grande parte da população emprega em Angola dedica-se a estas atividades. Mas onde é que esteve o equívoco? Não, o equívoco é que no último trimestre de 2020, Angola não criou 6 milhões de empregos. Os 6 milhões de empregos, ou seja, as pessoas já estão empregues nestes setores do setor primário, nestas atividades do setor primário. Portanto, esta questão que depois veio a despoltar alguns comunicados, a fazer o devido esclarecimento, é neste sentido. É que a maior parte da população não trabalha nos serviços, como nós muitas vezes pensamos, mas trabalha nestes setores que têm uma relevância. É que são setores que, em todo o mundo, e aqui também não é diferente, são dos salários ou dos vencimentos mais baixos da economia. E, portanto, isto também vem realçar aqui, muitas vezes, a questão do poder de compra que nos levaria a outro tipo de temas. Bom, mas Dorivaldo, Adão, concorda com esta leitura feita pelo Daniel Sapateiro? Concordo em parte e, antes de mais, agradecer a oportunidade de estender as saudações aos demais colegas e todos que nos estejam a ver e a ouvir. Estamos a discutir um tema extremamente importante, relevante pelo facto de que tudo na sociedade gravita no emprego. Mas é importante referirmos o seguinte, que é impossível a nossa economia ter um elevado número de empregabilidade, sendo certo que a nossa taxa de crescimento econômico vai se deteriorando ou vai se reduzindo cada vez mais, como mostram os relatórios.
Se a economia não cresce, a empregabilidade também não pode existir em grande escala, como tem sido dito. Agora, os esforços são esses que o colega acabou de apresentar nos programas. Mas importa também referir que esses programas, o PAP, só vai ter êxito se nós olharmos em determinados setores extremamente fundamentais. Refiro-me especificamente à questão da formação profissional. Nós temos que formar jovens aliados às necessidades dos municípios, aliadas às reais necessidades de postos de trabalho. O que é que nós temos deparado? Muitos são os centros de formação ou de formações profissionais que ministram cursos que não são aqueles que as indústrias ou que as empresas precisam. Se continuarmos nesta senda, de nada vai valer a intervenção dos centros profissionais, porque as empresas vão continuar a contratar mão de obra até mesmo expatriada. E outra questão fundamental que se levantou aqui é a questão da intervenção do setor bancário. Não existe nenhuma economia no mundo que queira crescer ou que queira se desenvolver sem que o setor bancário não participe. Na verdade, é a banca que financia a economia. Mas para as ações de microcrédito, nós aqui não vamos chamar a banca em grande medida. Vamos chamar as instituições de microcrédito. Na verdade, a banca precisa trabalhar com as instituições de microcrédito e estes empreendedores, ao invés de acorrerem à banca, acorrem às instituições de microcrédito. Só assim, eu penso, vamos conseguir dar solução ao que se levanta aqui. O Sapateiro levantou uma questão extremamente pertinente, a qual eu concordo, que é a questão do desemprego nas zonas rurais. O desemprego nas zonas rurais é relativamente baixo, mas aqui é um problema. Os salários nessas zonas são muito baixos e as atividades nessas zonas são maioritariamente de subsistência. Ou seja, as famílias produzem para o consumo. E se produzem para o consumo, não criam excedentes. Se não criam excedente, não há melhoria do ponto de vista econômico. Por quê? Porque tudo que é produzido é consumido no seio familiar. E a outra parte das famílias que não se dedica à atividade produtiva, não consome, entra na situação daquilo que nós em economia chamamos de escassez. Quando há escassez de produtos, a tendência dos preços é tornarem-se cada vez mais altos. Quando os preços ficam cada vez mais altos e já temos problema de recessão econômica, a vida das famílias fica cada vez mais em risco. Por quê? Porque se estamos em escassez, as famílias serão obrigadas a pagarem preços cada vez mais altos para o consumo dos bens e serviços. Então, nós temos que alavancar o setor da economia nas zonas urbanas, porque, na verdade, é a zona urbana que deve compensar o esforço das zonas rurais. Mas aqui há uma inversão. Pelos dados que o colega Sapateiro apresentou, uma inversão. O emprego cresce, mas nas zonas rurais, e devia ser ao contrário. Então, são essas algumas das questões que gostava. O plano de ação para a empregabilidade, no meu ponto de vista, deve estar assente numa política de formação profissional, aliada às necessidades das empresas. Nós temos que recorrer às empresas para ouvir que tipo de jovens as empresas precisam e formarmos os jovens com base a essas necessidades. Obrigado, Erivaldo. E é essa questão que eu vou colocar ao Ulisses Jesus. Que tipo de formadores é que nós temos para capacitar, digamos, esses quadros que estão a ser formados? Bem, eu acho que o mercado angolano é o mercado que nós temos. Portanto, nós temos bons formadores de um lado e também temos péssimos formadores. Portanto,
aquilo que é o resultado do sistema de educação, ele, de uma outra forma, vai impactar nas nossas vidas, na vida da... Mas vocês contrataram formadores com competência reconhecida. Mais que evidente. Portanto, o sistema de ensino que o Amilcar conhece é o nosso sistema de ensino. Portanto, há a formação convencional, portanto, há a formação profissional e depois há o ensino superior. A formação se dá aí, mas o diretor Mbang está em melhores condições do que eu para falar da formação profissional, porque ele é que é o diretor do INEFOP. Mas eu gostaria de falar do tema que aqui levantaram. Portanto, o primeiro tema, eu acho que as atividades de charneira para o desenvolvimento, pelo menos assim sei, são a agricultura e a indústria. Portanto, o que estamos a fazer na agricultura e indústria, portanto, comparando ao passado, é significativo. Eu penso que sim. O setor do turismo levou um embate não muito bom por causa da Covid, e todos nós temos essa certeza, portanto, estamos a viver isso. Depois temos a situação dos recursos geológicos. Neste capítulo, deixa-me que tivemos bem, o país vive da commodity petróleo. A única, penso que a atividade que precisa de uma grande alavanca é o têxtil, calçado e vestuário, porque todas as grandes economias que resolvem por cima desses eixos estruturantes o seu desenvolvimento acabam por resolver o problema do emprego intensivo que acontece em têxteis, a agricultura e depois a indústria faz todo o diferencial. Nós estamos a trabalhar, eu acho que o país é o país que nós temos, que é o país possível. Eu acho que não devíamos desvirtuar o que nos traz aqui, que é o PAP. O diretor Mbang já disse bem, nós temos um objetivo muito específico, bem mensurado, 83.500 postos diretos, e é neste sentido que nós vamos trabalhar, dando microcréditos, kits profissionais, um programa de estágios profissionais. Eu estou aqui nesta condição para falar de estágios profissionais, e depois há todo um trabalho que vamos fazer. Portanto, este programa PAP, de uma outra forma, também vai alavancar toda a modernização que vai acontecer em sede INAFOP, e o nosso objetivo aqui é, portanto, aproveitar, portanto, esse catalisador que é o PAP para fazer melhorias significativas na formação profissional. Mas esse tema, eu acho que o Dr. Manuel Mbang tem melhor condições. Claro, o plano de ação para a promoção da empregabilidade é um mecanismo usado, como disse, pelo Executivo para apoiar várias ações de fomento ao emprego, mas há aqui uma questão fundamental que tem a ver com a requalificação dos centros de formação profissional, e nós temos aqui, dentro da vossa estratégia, 5 centros, no Zaire, Luanda, Kwanza Norte, Huila e Uambo. Como é que estão esses planos de requalificação? Ok, por acaso vou começar com uma deixa. Foi referido aqui que o PAP por si é incipiente para satisfazer a grande demanda que temos sobre o mercado de trabalho. E não é. E aqui o que eu quero dizer é o seguinte: existem outros programas que o Executivo está a implementar. São daqueles que nós, aliás, os economistas melhor do que eu poderão explicar, está relacionado com a implementação de políticas ativas de emprego. Quase todo mundo usa. O que é que nós estamos aqui a tentar fazer é alguns ajustes, quer no lado da procura de emprego, quer no lado da oferta. No lado da procura de emprego, onde temos os trabalhadores, e é aqui onde entra a componente de formação profissional que foi referido aqui pelo colega de painel, Dorivaldo. Aqui apenas um esclarecimento pontual. Na verdade, os sistemas de formação profissional visam, entre tudo, qualificar a mão de obra. E as estratégias são várias. Eu aqui vou falar apenas de 2. Nós podemos formar quer para os postos de trabalho, que é o que levantou, mas também podemos formar para o mercado de trabalho. São 2 coisas distintas. O primeiro, eu estou a me referir à formação para as empresas. E nós devemos ter como base o tecido empresarial que eu tenho naquela localidade para efetivamente absorver a força de trabalho, os formandos que saem do sistema. Em média, nós tiramos por ano perto de 60 mil jovens no sistema de formação profissional. Naturalmente, a capacidade de absorção do mercado de trabalho desses jovens é muito reduzida. O que é que nós fizemos? Tivemos que adotar a outra metodologia de inserção, que são programas de formação dirigidos ao mercado de trabalho. Quando eu formo para o mercado, ou seja, para o mercado de trabalho, eu abro várias chances para o candidato, ou seja, eu ao preparar formandos na área de canalização, por exemplo, eu
procuro prepará-lo não apenas para um posto de trabalho, mas preparo-lo para ele enfrentar o mercado, de tal modo que os programas subsequentes, que são os programas de fomento ao autoemprego, podem depois criar condições para o autoemprego. Então, são alguns mecanismos que os países usam no âmbito da formação profissional, propriamente dita. E aqui, o outro aspecto aqui levantado e com relação a zonas rurais, zonas urbanas, e as estatísticas aqui apresentadas pelo colega do painel, Sapateiro, por acaso ajudam a entender isso. Temos que perceber que isto não é consequência, digamos, de estímulos no campo, não só de estímulos no campo, tem a ver também com as nossas características como povo. O que é que o nosso povo lá na aldeia faz? Ele, por natureza, já exerce essa atividade. Por isso é que a taxa de desemprego nas zonas rurais acabam sendo relativamente mais baixas do que nas zonas urbanas, até porque a definição de desemprego adotado pelo INEI, que decorre um pouco da metodologia internacional para que haja comparabilidade dos números, é que nos últimos 7 dias a pessoa tinha que estar ocupada. Tem que exercer alguma atividade, tem que ter algum rendimento, entre outros aspectos, mas esses dois são chaves e tem que procurar ativamente por emprego. Naturalmente, se olharmos para quem está no campo, ele tem todas essas condições. A outra preocupação, e é isso que nós trazemos na componente de implementação do PAP, que tem a ver com o trabalho digno, que é uma outra discussão que se está a levar. Esse trabalhador exerce essa atividade, tem segurança social, está formalizado, tem proteção, tem direitos trabalhistas, não tem. São essas outras componentes que no quadro da implementação do PAP estamos a fazer. Em relação a essa questão específica, muito telegraficamente dizendo, começamos pronto, esses centros serão intervencionados ao longo deste ano. No ano passado fizemos o lançamento da pedra para a construção do centro do NAMIB. Nesse preciso momento estamos a aprovar os projetos, as plantas para o início das obras nos próximos 2 meses. Quanto à requalificação dos centros, já terminamos todo o diagnóstico da situação dos centros em que se encontram, quer na Lunda Sul, estamos a falar propriamente de Cacolo, falamos do Zaire, estamos a falar mesmo em Banza Congo, porque não temos centros com dignidade para ministrar a formação aqui, corroborando um pouco com o que o Dorivaldo apresentou. E todos os outros centros serão intervencionados ao longo desse ano. Isto porque, a nível do PAP, nós estamos a aprimorar alguns princípios de funcionamento do Sistema Nacional de Formação Profissional para depois colocarmos em produção. Ou seja, vamos maturar processos no âmbito do PAP para depois, a nível convencional, conseguirmos dar resposta. Mas são milhões de jovens que querem e necessitam desta formação profissional e que estão espalhados pelo país todo. Eu vou querer saber depois de si do que é que está a ser feito no NAMIB e no BIE. Perfeito. Sapateiro, desculpa, eu gostava só de fazer um ponto de ordem aqui, se me permite, muito rápido. Eu concordo com as intervenções feitas aqui pelo senhor diretor, mas a grande questão que se coloca é por que os cursos ministrados nos centros profissionais, por exemplo, do NAMIB, são os mesmos que são lecionados nos centros profissionais de Luanda. Na maior parte dos casos. E eu falo isso porque conheço um bocadinho essa realidade. O que eu gostava, e o conselho que deixo, é os cursos de formação profissional, eles devem estar aliados às necessidades das localidades, sobretudo do empresariado local. Por quê? Porque não adianta nós termos, porque para além dos vossos centros, existem os centros privados, que já são, entre aspas, concorrentes. Então, o que é que nós precisamos? Vamos olhar um município, por exemplo, como Viana, onde tem o polo industrial. Aquelas empresas ali instaladas precisam de mão de obra local, muita mão de obra. Se calhar, seria de todo ideal sabermos juntos dessas instituições que ali estão, qual é a necessidade de pessoal.
e formarmos os nossos jovens com base também às necessidades dessas empresas. Ali eu penso que as nossas instituições vão estar melhor. Por quê? Porque vamos formar jovens direcionados para o mercado de trabalho. Porque não adianta eu formar um jovem e depois esse jovem ainda tem que ficar com certificado debaixo do ombro para procurar emprego, sendo certo que há um elevado número de empresas que precisam de funcionários ou de jovens, mas que não conseguem empregar esses jovens porque os jovens não têm as formações aliadas às necessidades das empresas. É nesse quesito que eu me refiro, é apenas isso. Senão, tudo quanto foi dito pelo senhor diretor, nós concordamos. Para além deste programa, existem outros. Isso a gente sabe. Aqui o Executivo tem caminhado na melhor direção, mas é importante que se acelere um bocadinho esta caminhada, porque senão vamos ir ficando ultrapassados no tempo e essas formações vão perdendo o real valor que elas, de facto, devem ter. Era isso. Bom, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Está interessante a abordagem sobre este plano de ação para a promoção do emprego no nosso país. O PAP tem uma meta, 2022, um ano de eleições no nosso país. Vamos ver até que ponto é que o Governo vai criar emprego de modo a que possa, enfim, superar as dificuldades que milhões de jovens de Cabinda, o CUNEN, enfrentam neste momento. Vimos aqui alguns dados em relação à taxa de desemprego no nosso país, que é bastante elevada, e os jovens entre os 17 e os 40 anos, aos milhões, estão carentes de emprego. Então, um curto intervalo, não sai daí que nós já voltamos. E estamos de volta para continuarmos a falar do Plano de Ação para a Promoção do Emprego, o famoso PAP, cuja meta é 2022, aqui nos estúdios Emanuel Bangui, Dorival Dudão, Daniel Sapateiro e Ulisses de Jesus. Daniel Sapateiro, olhando agora para o programa de inserção no mercado, como é que olha para, digamos, este programa de ação? Está bem concebido? Eu ainda aqui, aqui um parênteses, que eu queria colocar aqui umas questões ao Sr. Diretor-Geral do INEFOP. Ele mencionou 10 mil colocações por via do microcrédito. Neste momento tem o Banco Sol, mas outras instituições de microcrédito aderirão ao PAP. 43 mil para a criação de autoemprego, atribuição de kits. 42 mil. 42 mil, portanto 52 mil. Faltam aqui 31.500. Será por via desta formação? Esta é a primeira pergunta. Portanto, para os 83.500 e os números que nos deu, há aqui uma carência de um valor que pergunto se é por via da formação. Por outro lado, se então é um programa de 2019-2020, o abrigo do Decreto Presidencial 113/19, nós estamos já no ano 2021, portanto temos mais 2 anos, menos 2 anos do fim do programa. Disse-nos que estão a colocação da primeira pedra, a construção dos edifícios. Quer dizer, há aqui um trabalho, para quem conhece a formação profissional, ainda bastante tempo. Entretanto, o programa vai terminar no ano que vem. Esta questão além do objetivo destes números, depois a própria rentabilização dos 5 espaços que foram aqui falados. E que depois também aqui foi a pergunta, por exemplo, do Namibe com o Zaire, ou a modelagem de todos os 5 com os mesmos cursos, sem diferenciar a localização. Por outro lado, também a questão de se há perspectivas de também perdurar além de 2022. E por última pergunta, duas perguntas mais, perdão, e que me fizeram e disseram, Daniel, coloca esta questão lá, porquê até aos 35 anos? Muita gente me perguntou porquê que, portanto, os estágios e as colocações vão
dos 18 aos 35 anos. Dos 17 aos 35 anos. Aos 40, para aí. 35. 35. 35 anos. Portanto, O Estado já tem 35 anos. mas pergunto o lá direto- o porquê dos 35 anos. Eu já dei uma resposta, mas gostava que, obviamente, aqui no fórum público fosse colocado. A última pergunta, que para mim é a mais importante dos números da estatística que foram mencionados pelo INE e que eu trago aqui hoje. 80,8%, praticamente 81% da economia é a economia informal. Ou seja, vou dar aqui uns números que podem parecer grandes, mas é importante. O PIB de 2019 é de 88 mil milhões de dólares norte-americanos. 81% desses 88 mil milhões estão no mercado informal. Portanto, em circuitos que os processos e os sistemas não têm controle total sobre estes fundos financeiros. O PAP vai se debruçar acerrimamente sobre esta questão que para mim é primordial na questão social, que é a questão do emprego e da economia informal. Porque em macroeconomia temos outro problema, que é a dívida pública. A questão aqui social, e aqui é muito diretamente para os milhões de pessoas que nos estão a ver e que querem respostas, querem soluções, querem esperança, se o PAP vai se debruçar sobre 81%, que são 8 milhões e 600 mil pessoas que estão numa situação de economia informal. Amilcar. Bom, Daniel pôs no meu lugar. Eu vou dar-te a palavra para responder essas. Não, mas isso é próprio dos professores. Preparou um teste, um exame para o diretor Daniel do Sapateiro é INEFOP. vosso concorrente, ele tem academias privadas. Exato. Isso é bom, hein? Então, aqui em relação ao PAP, o processo da construção e requalificação dos centros de formação profissional se vão ocorrer a tempo de serem utilizados no quadro da implementação do PAP. Aqui a nota é a seguinte: o PAP, na verdade, é um programa. O INEFOP é um instituto. O que nós estamos a fazer é que as ações que o PAP está a maturar vão entrar no processo de funcionamento do INEFOP. Ou seja, estamos a maturar determinados processos para continuarem. Daí que não existe intenções... Além do programa que além termina em do programa 2022. que termina em 2022, nós teremos um INEFOP melhor preparado para a continuidade da sua ação, com estruturas requalificadas em alguns casos e com centros novos. Ou seja, procuramos, e aqui a questão que esteve na base do desenho do PAP foi simples. A nível do INEFOP e olhando para o PDN, tínhamos objetivos e metas lá postas. Questionado aqueles objetivos, como iríamos alcançar, quando e outras questões que fomos colocar por cima das metas, foi necessário desenhar o PAP. E no desenho do PAP encontramos algumas respostas. Sendo certo que, com a implementação do PAP, o que nós pretendemos no final do dia é que o Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional saia fortalecido. Ou seja, estamos a trabalhar propriamente num programa de reforço da capacidade institucional do INEFOP. Isso que fique claro, porque não se está a pensar que logo após o PAP os programas encerram, não. O programa de microcrédito que o Ministério vem desenvolvendo já vem desde 2008. O programa de fomento ao autoemprego começamos em 2003, houve paragem, depois voltamos a implementar, ou seja, houve aqui um pouco olhar para as experiências passadas, os erros cometidos e tentar ajustá-lo no PAP para que depois o INEFOP continue a implementar. Essa era a primeira questão que colocou e espero ter estado à altura do teste, e se me der 5 já seria bom. Em relação a outra questão que colocou, que tem a ver, e aqui pegando já a deixa, relativamente aos planos curriculares que devem estar ajustados às necessidades, aqui nós subscrevemos de tal sorte que no quadro da implementação das ações, quer do Instituto, quer do Ministério, nós no ano passado lançamos a Academia Toyota. E a Academia Toyota vem já nessa tendência de olharmos aqui alguns modelos que funcionam muito bem para determinados segmentos. O que é a Academia Toyota? A Academia Toyota é um centro de formação que lançamos no Kazenga. Estamos, nesse preciso momento, a formar os nossos formadores no quadro da metodologia Toyota, numa parceria Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e Japão, aqui pela JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa,
com o suporte do Senai do Brasil, São Paulo no caso, que está a nos dar todo o suporte, quer no treinamento dos formadores, assim também como nos equipamentos que vão dar suporte à atividade formativa a nível dos centros. Isto é um dos processos que estamos a levar a cabo para ver se conseguimos efetivamente maturar, ou seja, melhorar o desempenho do INEFOP no quadro da necessidade de atendermos às necessidades específicas das empresas. Quanto à questão das idades que coloca, bem, nós, no quadro da implementação do PAP, ele chega até os 40 anos. Chega aos 40 anos. Mas, no entanto, aqui tivemos que olhar qual é o segmento que tem muito mais dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Qual é esse segmento? É aquele que está à procura do primeiro emprego. Fundamentalmente, esses jovens que estão à procura do primeiro emprego têm muitas dificuldades de inserção. Logo, na estruturação do plano, nós tivemos que priorizar esse segmento, porque o mercado de trabalho tem a sua dinâmica e nós devemos respeitar isso. No entanto, temos que criar aqui alguns gatilhos, digamos assim, para permitir que aqueles que não conseguem a inserção de modo muito fácil tenham a oportunidade de se apresentarem para que o mercado depois absorva. E aqui, para além, e por isso é que na exceção, nós temos a preocupação das mulheres e das pessoas com deficiência. Quer na aprovação do Decreto 300/200, Decreto Presidencial, /20, sim, dos estágios profissionais, nós tivemos que olhar, dar um tratamento diferenciado a esse público. Por quê? Porque, de alguma forma, são aqueles que têm muito mais dificuldades de inserirem-se no mercado de trabalho. A outra questão qual é? Os números. Os números. Mas deixa-me, eu quero aprofundar essa questão dos estágios. Queria ouvir o Luís Jesus em relação a essa questão dos estágios profissionais. Afinal, para chegar ao primeiro emprego, é necessário passar-se por um estágio profissional. E vocês garantem esse estágio apenas e não a sua entrada no mercado de trabalho? Bem, há dois grandes eixos. Há o estágio profissional e a inserção no mercado de trabalho. Comecemos pelo estágio profissional. Portanto, é dos 18 aos 25, depois há a exceção das senhoras e dos portadores de deficiência e vamos até aos 30. Amílcar, eu tenho que contar a minha história de vida. Eu fui trabalhar para a Rádio Nacional de Angola em 1987 e eu sou um produto de estágio. Fiz um concurso público, fiz um estágio e o meu estágio foi de 1 ano. 86. Portanto, eu saí de 86 para 87. E todo o aprendizado que em situações normais eu não ia conseguir se eu não tivesse ambiente de trabalho, porque, em boa verdade, reforcei 5 competências, absorvi cultura daquela empresa e, de uma outra forma, acabei por entrar para os quadros. Este exercício que eu vivi, se quiser, essa história de vida, ela se pode replicar. Portanto, o Executivo olhou para esse decreto que é o 300/20, de 23 de novembro, e criou um programa de estágio. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é dizer que os jovens podem ter entre 3 a 6 meses, portanto, esse estágio é renovável, portanto, e nesta primeira fase, o Estado angolano, em parceria com o PNUD e com o REDFOP, vão criar 2.500 estágios, não é? Portanto, nós, nessa última semana, aqui com o diretor Mbang, tivemos... 2.500 estágios não para abranger o país todo. Não, 2.500 estágios remunerados. Todo o território. Esta é a primeira fase porque estamos a fazer um outro trabalho, esse é trabalho de casa, com a AGT, por causa dos benefícios fiscais, de uma outra forma para isentar aquelas empresas que fazem investimento, quer em estágios e em formação, para que, portanto, elas não saiam prejudicadas deste investimento que estão a fazer. O que estamos a sentir nesta semana, eu fiz mais ou menos 7 webinars, atingimos aí umas 250 empresas, e eu nunca vi, quando vinha para o programa, ligaram-me 4 empresas
que tenham interesse de entrar para o programa de estágios. Portanto, nesta primeira fase, vamos ter 2.500 estágios pagos, né, financiados pelo Estado angolano, pelo PNUD e pelo REDFOP. E, portanto, acredito que dentro de 2 ou 3 meses temos a lei dos benefícios fiscais para acudir a essa situação. O que vamos ter no mercado angolano é milhares de jovens, portanto, isto não é um sonho, isso é uma realidade. Portanto, as empresas que tenham responsabilidade social e aquelas que tenham visão, portanto, não vão gastar nada, pelo contrário, vão majorar, ok? Vão majorar, além do valor que eles têm como desconto, portanto, a lei vai dar essa prerrogativa, eles vão ter um valor por cima do investimento que eles estão a fazer. Porque precisamos de alterar este quadro. Portanto, estes problemas, essas constantes inquietações de jovens que lhes é exigida a experiência profissional e eles não o têm, portanto, nunca vão conseguir entrar. Então, mudamos aqui o paradigma e estamos a trazer uma nova história, né? Vamos lá ver o que é que vai acontecer. No dia do lançamento, no dia 27 de 1 de 2021, nós celebramos um acordo com 2 universidades e 8 empresas. Foi simbólico. E nós não estamos a dormir porque temos que ter links com as nossas províncias. E qual é a receptividade das empresas? Boa, interessante. Amilcar, eu não tinha noção de que dentro do universo dessas empresas que estão cá em Angola, públicas, privadas, eles já têm este programa, o programa de estágios a correr, muitas no dia de lançamento do programa, nós ficamos maravilhados com depoimentos, quer dos estágios que nós fizemos na Willa, portanto, com PNUD e com a Embaixada da Turquia, e também empresas privadas. Nunca pensei que este movimento fosse tão ativo. O que nós vamos fazer agora é o funil. Portanto, todas essas empresas vão entrar para o nosso funil, porque em termos do futuro regulamento, as empresas, para beneficiarem, terão que fazer uma pré-inscrição por cima da nossa plataforma, que é para facilitar e controlar de facto o que é que está a acontecer. Portanto, é um trabalho que está a exigir muita dedicação. As equipas estão a trabalhar nos perfis de entrada, no acolhimento, no ciclo formativo, no trabalho com as promotoras, no processo de conclusão de estágios, e todo um trabalho que está a ser feito que vai culminar com a nomeação de uma equipa, pelo menos para a supervisão, pelo menos o decreto presidencial diz isso, portanto, do ensino médio, do ensino técnico-profissional e do ensino superior, depois as associações de classes, para elas, sim, portanto, avaliarem o que é que vai acontecer em sede de programas de estágio. Portanto, isto não é um sonho, é uma realidade. O que está a acontecer é que o PAP vai ativando um conjunto de iniciativas, começou com os microcréditos, depois com os kits, agora com os estágios profissionais. O trabalho que está a fazer em infraestruturas vai fazer com que nos próximos 2, 3 meses melhoremos as condições ali onde vamos fazer formação profissional. Eu acho que o que nós precisamos nesta fase é que as empresas, em qualquer ponto de Angola, procurem o INEFOP, ou podem fazer por via do nosso portal do PAP a inscrição. É só mandarem um e-mail, portanto, que nós recebemos. Nós temos www.pap.gov.ao, podem aceder, tem lá um link para fazer a inscrição, podem deixar também a sua informação, que logo a seguir nós contactamos para tratar do programa de estágio. Bom, Dorival, a excelência do PAP também inclui, digamos, incentivo ao empreendedorismo. Quais são as suas expectativas em relação a isso? Muito obrigado. Bom, ouvi atentamente e eu penso que são ideias e iniciativas muito boas, mas é importante referirmos o seguinte: a grande questão, Amilcar, não reside precisamente no estágio como tal, reside também nos critérios de adesão a esses estágios. Okay. É de extrema importância que se faça um trabalho de casa para mitigarmos quem de facto deve ou não ter acesso a um estágio. Mas esse trabalho já foi feito. O que é que tem acontecido? Muitos são jovens com capacidade para participarem de um determinado estágio, mas infelizmente não são os reais beneficiários. As ideias são fundamentais, a intenção do governo ou do Estado é boa,
mas é importante olharmos para estas questões que, ao meu entender, são de extrema importância. Posso-lhe passar o racional do perfil da entrada? Posso-lhe passar? Eu conheço essas informações. Não, o mais importante o perfil, não está mas o perfil, no que está escrito, permita-me a expressão, no que está escrito. É Dorival, fundamental que as equipas envolvidas nessas ações estejam comprometidas para não manchar a imagem do nosso executivo. O que tem acontecido? Nós temos uma série de critérios lá muito bem escrito, mas a materialização de quem está envolvido nesta ação não é a das melhores. Dorival, eu tenho que lhe dizer como é que é o racional do perfil da entrada. O perfil da entrada é uma inscrição no nosso portal. Portanto, de um lado, não é? O candidato, o estagiário, concorre. Depois, do outro lado, temos a empresa. Exatamente. Deixa eu concluir o meu raciocínio. Por favor. A empresa recebe a base de dados e fica com quem quer. Ok? Portanto, eu não vou desvirtuar porque é a empresa, por cima da sua processo cultura... de seleção e recrutamento. Exatamente. Convencional. Mas o grande problema é depois nós acompanharmos se de facto essas pessoas que deviam ser contempladas ou contemplados são os reais contemplados. Por isso é que existe um mecanismo de supervisão. Exatamente. É ali, quer dizer que esse mecanismo de supervisão deve estar a priori e depois, para perceber se de facto todos esses que foram contemplados ou que deviam ter sido contemplados foram os reais contemplados. Agora nós vamos convidar o Dorival para fazer parte do nosso projeto. Eu vou estar à frente, agradeço desde já. Portanto, Hamilton, levantou-se aqui a questão dos kits e do empreendedorismo. Vamos cingir primeiro aos kits. O nosso governo debate-se agora com a questão de receitas. E todos nós devemos estar imbuídos em ajudar o governo a melhorar a sua despesa, a qualidade da despesa. Nós temos que estar atentos se esses jovens que estão a receber esses kits vão ter capacidade depois de reembolso ou criarem valores agregados. Porque senão o que vai acontecer? O Estado vai continuar a gastar dinheiro para a compra de kits e depois esses jovens não vão dar respostas em termos de retorno. Dali, eu entro na questão da formação. Nós estamos a dar kits a jovens. Será que os jovens já foram formados para receberem esse kit e corresponderem às exigências? Acho que o também lhe vai... Depois o doutor vai responder. Vai lhe passar o racional, porque o nosso trabalho está integrado. Eu penso que nós temos dois decretos que... Esse decreto, o 113/19, de 16 de abril... a duvidar dos decretos. Não, na verdade, permita-me só. É por causa do racional. Exatamente. É porque nos está a colocar questões que, a priori, elas não acontecem. Portanto, não recebe o kit. Na verdade, eu percebo as reticências do Dorivaldo. E é natural, porque também nós nos submetemos a esse escrutínio, né? Exatamente. E estamos abertos a isso. Exatamente. Quer no programa... São 42 mil kits que vocês prevêem até 2022. Exato. Quem são os jovens que estão a receber esses kits? Ok. Aqui, a lógica, primeiro é que o kit não é dado como se tivéssemos a oferecer a alguém uma prenda, não é? Aqui, antes da atribuição... Os jovens que concorrem para diferentes profissões. Não é? Antes da atribuição do kit, nós temos na estrutura de funcionamento, o candidato entra, ele candidata-se, quer a nível do centro de formação, quer a nível do portal. Há o back-office, que é um grupo que as cegas não conhecem, porque não é o front que recebe a documentação. Aquele grupo que está atrás faz a triagem, porque no preenchimento, no formulário, tem um conjunto de informações que nós solicitamos. Após essa informação, nós fizemos visitas, porque o racional está aqui. Nós fizemos visitas. Após essa visita, temos o diagnóstico final, que identificamos quais são as necessidades reais do empreendedor que vamos apoiar e quais são as motivações. E aqui nas motivações não são apenas, aqui procuramos avaliar vários aspectos,
se ele tem capacidade efetivamente para desenvolver o projeto que ele diz que está a concorrer, mas, por outro lado, estamos a ver que tipo de motivação, se calhar é motivação familiar, se é algo... Quer dizer, queremos compreender exatamente o que é que ele leva a empreender. Feito isso, é que começamos então o processo de formação para aquele que não tem formação de gestão de negócios. Fizemos a formação de negócios, de gestão de pequenos negócios, fundamentalmente, porque a maior parte desse segmento precisamos de melhorar as práticas de gestão no dia a dia. E agora mesmo estamos agora a fechar com a AGA, que é a Associação dos Gestores e Administradores de Angola, no sentido de garantir a mentoria e o acompanhamento desses jovens formados. Porque no final do dia não basta também, mesmo que a gente tenha esse processo todo, se não tivermos aqui um segmento minucioso dos empreendedores, a probabilidade de... porque o microempreendedor, as características pessoais acabam influenciando o seu negócio. Se tiver um problema familiar e ele tem a máquina de corte e costura, está lá, e às vezes ele é tentado a comercializar para resolver o problema imediato. Então, a necessidade de acompanhamento é premente e, para esse caso, nós estamos a utilizar os cerca de 150 centros de formação que existem e os 73 centros de emprego para que, na sua zona de jurisdição, qualquer beneficiário que tenha recebido quer kit, quer microcrédito, eles façam o acompanhamento e reportem a nível central, ou seja, a nível local, há um grupo que acompanha, reporta para nós e vamos ver como estão empreendendo. Já tivemos experiência recente de alguém que recebeu efetivamente um kit e comercializou. Tivemos que fazer o acompanhamento, só com esse acompanhamento é que conseguimos ver que efetivamente aconteceu isto e conseguimos corrigir o tiro. Na verdade, concordo plenamente. Só quero responder os 8, dar mais tempo, os 8 milhões 685 676. Vamos falar depois do intervalo. Okay. Estamos aqui a falar do PAP e milhares de jovens certamente nos estão a acompanhar, outros milhares que estão a beneficiar de estágios profissionais e também de formação profissional, cursos de curta duração e outros. Um projeto do PAP que é um plano de ação do Governo para a empregabilidade. Não sai daí, mais um curto intervalo. Já voltamos. Estamos ao nosso debate, estamos a falar dos objetivos do PAP. Em estúdio tem Manuel Bangui, Ulisses Jesus, Dorivaldo Adão e Daniel Sapateiro. Mas qual é a avaliação que faz deste plano do PAP? O PAP faz parte, está integrado num conjunto de programas, entre os quais o Prodesi, o Programa de Apoio ao Crédito, PAC, o Programa de Reconversão da Economia Informal, o PIM, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, faz parte também do investimento público, aliás, só para dizer que este investimento... O Coenda dos 8.500 kwanzas, portanto, para famílias mais carenciadas e selecionadas, que tem um orçamento de 1,5 mil milhões de kwanzas. O câmbio de hoje, eu estive a ver hoje, 650 do BNA dá 2,3 milhões de dólares norte-americanos. Portanto, aparentemente é curto, parece-me uma manta curta. Porque se este é o principal problema da juventude angolana, nós, no meu entendimento... Mas o valor que falou do PAP... 23 do PAP, 1,5 mil milhões de kwanzas. Não. O PAP são 21 mil milhões de kwanzas. 21 mil milhões? Sim. Pronto, então a informação que eu tenho... Só ver o decreto presidencial 113/19, está lá. Está lá, sim, 21 mil milhões. E portanto... 1,5 que fala é dos estágios profissionais. Pronto, ok. Pronto, dos estágios. Mas esses estágios não é por via dos benefícios fiscais. Não, é a primeira... É do pagamento parcial ou total É a primeira fase até que esteja concluído o regulamento dos benefícios fiscais.
o mecanismo, na verdade... Quem é o padrinho deste financiamento para os estágios? É assim, o que temos no estágio, há uma medida transitória. Enquanto não existirem o Código de Benefícios Fiscais que conceda essa isenção, o Decreto Presidencial 300 Artigo 27, sim. prevê que o Estado financie os estágios. E é aí que temos então esse valor de 1,5. No entanto, e esse 1,5 falávamos para 1.500 estágios. O trabalho que fizemos agora foi no sentido de envolver outros parceiros a fim de aumentar a capacidade de realização de estágio. Daí que a União Europeia, com o programa do REDFOP, temos assegurado perto de 300 mil euros para também apoiar os estágios. E com o PNUD que estamos agora a discutir, já tivemos o primeiro pacote de quase 100 mil euros, que está a beneficiar aí cerca de 150 jovens, e agora estamos a trabalhar para mais 300 jovens, e aqui com financiamento. Qual é o valor do custo por cada estagiário? Ele varia em função do setor de atividade que ele está inserido. Portanto, para os estagiários, para os estagiários que são do ensino médio, têm um salário e meio do setor de atividade. Para os cursos técnico-profissionais, tem 2. Para as licenciaturas de bacharelatos, tem 2,5, em função da natureza do seu setor de atividade. Não é pela dimensão da empresa? Não. Pequenas e médias empresas, e as grandes depois têm... Não. As grandes vão entrar no pacote dos benefícios fiscais. Portanto, existem grandes que estão a conversar connosco, estão a dialogar connosco. Vamos ver se o decreto presidencial deixa fazer exceções, porque muitas querem entrar pagando 50% dizem que têm 10, financiam 5 e querem 5 dos nossos. Vamos ver, vamos dialogar. Se a lei deixar fazer esse exercício, vamos sim, mas acredito que no curto espaço de tempo, e esse horizonte é de 3 a 5 meses, não muito, porque as nossas negociações com a AGT correram muito rápido, as coisas estão a acontecer, portanto, nós temos que acreditar. O Estado é um ente de boa fé, não é? As coisas vão acontecer. Que é a questão que também, a mim pessoalmente, mas também para colocar aqui na mesa, a questão, temos alguns programas, por exemplo, o Ministério da Economia e Planeamento semanalmente faz uma prestação de contas dos projetos atendidos, validados, que já foram despachados pela banca e que estão, de facto, já no terreno. A prestação de contas. A questão que nós temos endemicamente da nossa natureza a prestar contas. De quando em quanto tempo é que pretendem prestar este tipo de avaliação portanto, do decorrer do programa, para que saibamos também, todos nós, como estamos na natureza dos objetivos, dos kits, do microcrédito, dos estágios, principalmente porque os holofotes estão nos estágios. Okay. Quando nós falamos do PAP, as pessoas vulgarmente e naturalmente vão pelos estágios por aquilo que o Ulisses disse. Como os anúncios de emprego exigem 3, 5 anos de experiência, eu não consigo ter essa experiência, eu não consigo ter acesso ao primeiro emprego, e isto depois é um ciclo vicioso. E isto é muito importante, porque quando nós prestamos contas ao nível operacional e financeiro, portanto, estas duas naturezas, nós também aí caminhamos para aquilo que nós sabemos que é o nosso calcanhar, daqueles que é a gestão e a organização. A partir de março vamos ter briefings. Agora, vamos ver se vamos fazer com periodicidade mensal ou quinzenal. Depois tem um outro exercício que vamos ter que fazer, porque o MAPES carrega consigo um conjunto de organismos superintendidos. E se está-se a reportar ao briefing do Ministério da Economia, ele faz exatamente o mesmo exercício. Traz com ele o PRODES e traz também um conjunto de atividades dentro do MEP. Além de ser uma comissão multissectorial. Exatamente. Portanto, nós vamos ter briefings e o Daniel Sapateiro vai passar a receber com regularidade a informação das instituições do ecossistema do MAPES. Okay? Então além disso, aqui o Dorival também vai fazer parte aqui dos projetos. Amilcar, as ideias que estão sendo lançadas aqui são muito boas, mas nós estamos a olhar num pressuposto que estamos a olhar muito na intervenção do Estado na economia, porque, na verdade, todos esses programas que são sustentados pelo governo, na perspectiva econômica, é a intervenção do Estado na economia.
Mas nós temos que perceber o seguinte: se as economias são de mercado, o Estado deve reduzir cada vez mais a sua intervenção na economia, deixar que os privados exerçam seu papel e o Estado atue apenas como agente regulador ou agente que corrige, não é, as falhas de mercado. Significa dizer que as ações também devem gravitar no empresariado que, em outras palavras aqui, está-se a dizer do empreendedor. Mas há uma questão que nós não vamos conseguir fomentar de todo o empreendedorismo, sendo certo que nós ainda temos problemas muito graves, como é o caso, por exemplo, do acesso a um conjunto de informações, de acesso a um conjunto de documentações ou documentação. Nós temos jovens que têm dificuldades para terem o primeiro bilhete. Como é que esse jovem vai ser empreendedor se ele terá de acorrer à banca ou a uma instituição de microcrédito? Aqui eu acho que é importante que a gente acelere o jurídico para facilitar o econômico. E aqui entro naquilo que o Sapateiro disse. 81% da nossa economia gravita no setor informal. Tudo estamos aqui a dizer, os PAPs, todos esses projetos são ações econômicas. Não. É verdade. São ações de apoio. Mas de apoio à atividade econômica. Olha, então, se se o Estado não fizer esse exercício de apoiar os empresários, de criar soluções. Estava a falar do bilhete de identidade, não é? Por exemplo, quem trabalha com o PAP tem caminhos via Ministério da Justiça para lhe facilitar que trate do bilhete de identidade. E quem for o empreendedor que não trabalha com o PAP também deve ter facilidade para poder ter este documento. Mas tem pelos canais normais. Mas como nós somos um plano e precisamos de facilitar, precisamos de criar medidas de apoio. Portanto, Dorivaldo, eu tive uma reunião com os senhores dos táxis à Motrank, os mototaxistas, no dia de ontem e vou ter uma amanhã. O Dorivaldo tem noção de quantos mototaxistas Angola tem? Tem. Dorivaldo, se nós não fizermos trabalho de logística, de apoio para eles tratarem do bilhete de identidade, da carteira profissional, se não os ajudarmos, por exemplo, há situações de muitos que são trabalhadores por conta de outrem, andam com motos motorizadas de terceiros, de terem, por exemplo, de acesso ao crédito e por força desse exercício, o Daniel Sapateiro nos pode ajudar, posso fazer leasing com a própria moto, ok? Posso fazer leasing com a própria motorizada, nós podemos arranjar sociedades de leasing para serem as proprietárias de motorizadas e trabalharem com esta associação de mototaxistas. Se nós não fizermos esse exercício, quem vai o fazer? Quem vai fazer? Então, nós deixamos... Dorivaldo, nós abandonamos... Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Nós abandonamos os taxistas que precisam de ser, primeiro, licenciados. Andar segundo um regulamento, vai nascer o regulamento de táxis. Eles precisam de ter seguro, precisam de ter um conjunto de ferramentas, então nós os abandonamos. Não, nós não vamos os abandonar, Ulisses. A minha intervenção não é neste sentido. A minha intervenção é que, mesmo havendo intervenção estatal, certo? Nós temos que criar condições para que o setor privado da economia funcione sem ter constantemente a intervenção do Estado. O Estado deverá surgir apenas naquelas situações para corrigir as falhas. E é assim, deixa-me só terminar, é assim que funcionam as economias modernas. Quando nós falamos aqui desses programas, nós temos que facilitar o jurídico para que o econômico, temos que acelerar o jurídico para facilitar o econômico. Como é possível eu ter todos esses programas, mas os meus índices no Doing Business continuam a baixar? Nós, ao debatermos questões desta natureza, temos que olhar nessas variáveis. Combate à corrupção, facilitação na tramitação jurídica desses documentos. Nosso trabalho. Mas isso tem de ser de facto. Nós não podemos esperar
que seja constantemente o Estado a aparecer para dar os primeiros passos. Os primeiros passos devem ser dados pelo setor privado. E porque também, se o próprio Estado continuar a aparecer, a financiar, o Estado depois entra naquilo que nós chamamos a má despesa, porque o Estado não vai ter rentabilidade, o empresariado ou as pessoas a quem o Estado apoia têm pouca rentabilidade e vão continuar a criar um fosso muito grande nas ações do próprio Estado. É nessa perspectiva a que me refiro. É nessa perspectiva a que me refiro. Dorivaldo. Repara o seguinte, Dorivaldo. deixa-me só terminar. Quanto de crédito mal parado nós temos? Eu penso que alguns de nós aqui não têm noção, mas temos um crédito mal parado muito grave. É fundamental que essas ações de caráter do empreendedorismo comecem a levar em consideração a questão do crédito mal parado, porque se nós continuarmos com os empreendedores, como é que fica depois o crédito se esses não tiverem capacidade de reembolso? Está-se a reportar um ambiente de negócio. Perfeito. Então não conheço os instrumentos que o Estado angolano está a criar para resolver estes problemas. Este problema que está a levantar do crédito mal parado. Vai nascer uma agência que vai controlar isso. Portanto, Já nasceu, faz tempo. A Recrédito. Não é Recrédito. Para além da não é Recrédito. Não é Recrédito. Mas a Recrédito não é que está a tratar do crédito mal parado. Temos que ter atenção aos empreendedores que a gente vai financiar por Vamos aproveitar a ver a cábula, banca. vamos fazer aqui um curto intervalo para a TVzinho ganhar dinheiro, honestamente. Crédito mal parado. É um curto intervalo, já voltamos. Faltam 15 minutos para o final do nosso programa e vamos ter as conclusões daqui a pouco. Eu estou gostando.
concluir o nosso debate, estamos a falar do Plano de Ação para a Promoção do Emprego, o famoso PAP, e vou começar nesta parte final com o diretor da INAFOP. Há pouco perguntava-lhe sobre as construções de centros de formação profissional e não me respondeu tanto no NAMIB como no BIE. Como é que está esse processo? Ok. No NAMIB já vai começar as obras a partir do mês de março. Em março? Em março começamos as obras próximo do mês. NAMIB. Não estou a pensar que ainda estou em dezembro. Vai começar em abril o NAMIB. A nível do BIE, vamos agora fazer o lançamento da pedra, mas as obras começam em junho. Vamos fazer na próxima semana mesmo. Vamos estar lá para testemunhar a instalação das equipes e o lançamento da pedra. Relativamente à questão que o sapateiro colocou sobre os 30 mil, como é que vão acontecer? Os 30 mil tem a ver efetivamente com a reconversão das atividades informais, que são perto de 30 mil atividades. É 30 mil profissionais, daí que o Dr. Ulisses fez referência do trabalho que está a fazer com a Motrang, com a Associação dos Taxistas, a NATA, entre outros. E os 1.500 efetivamente estão relacionados com o programa de estágio, que agora vamos tendo algum up com a intervenção desses parceiros que fiz referência. Mulheres neste projeto do PAP? Para as mulheres, nós temos, no quadro, vou falar especificamente dos estágios que conseguimos regulamentar, tem prioridade em caso de inserção a nível do programa. O pelouro da formalização e intercâmbio está agora a definir cotas, porque nesse preciso momento estamos a trabalhar na recolha das ofertas das empresas. Aqui aproveitamos a TVZIM para solicitar o envolvimento das empresas no processo de estágio, porque estágio só vai acontecer se tivermos do outro lado das empresas a oferecerem vagas para a realização dos estágios. Daí também apelar à participação desses. E há uma nota também importante aqui relativamente a uma questão que o sapateiro colocou, que tem a ver com a economia informal, o peso que representa e se o PAP vai dedicar alguma atenção. A nossa atenção vai ser no quadro desses 30 mil, sendo certo que a nível do PDN tem um programa de reconversão da economia informal que está a ser coordenado pelo Ministério da Economia, onde nós fizemos parte por causa da componente profissional, que tem o grande desafio de criar os instrumentos necessários para facilitar a formalização. No entanto, a nível do PAP, também temos a janela única do PAP, que é um dos programas que tivemos que lançar, ou seja, que incluímos no PAP na estratégia de continuidade, visto que identificamos essa falha a nível do funcionamento do PAP, que são os empreendedores que não têm documentação nenhuma, não têm o bilhete de identidade, como fez referência aqui, de tal sorte que dentro dos SIACs nós já acabamos tendo praticamente todas essas unidades lá, que facilitam o processo. Com a unidade de intermediação de mão de obra, que já estão situados dentro dos SIACs, vamos então trabalhar no processo de apoio à formalização dos negócios. Para fechar, quantos centros de formação profissional tem o INAFOP? Nós controlamos mais de 150 centros de formação profissional em todo o país. Em todo o país? Em todo o país. Temos com uma capacidade formativa de perto de 60 mil formandos ano e temos um corpo de formadores de perto de 3 mil que asseguram a formação profissional a nível do país. Todas as províncias têm centros de formação profissional? Todas as províncias têm centro de formação profissional e aqui a referência a escolha ou seja, a seleção do BIE e NAMIB para a construção do centro deveu-se ao facto de não termos uma estrutura para a formação adequada nessas duas províncias, sendo certo que do BIE estava já muito degradado, estado de degradação muito avançado, por isso que estamos a implementar. Mas todos esses dois centros, a implementação está a passar por um diagnóstico das necessidades formativas. E aqui uma palavra de apreço também ao governo do NAMIB, que já tinha de antemão um plano provincial de formação de quadros, onde tem identificado as necessidades formativas e nós toda a estrutura de formação que vamos montar a nível do NAMIB terá como base aquelas linhas orientadoras do governo provincial. Daniel Sapateiro, empreendedores ou empresários? Para finalizar. Um minuto. Empresários formais que cumpram
o que é necessário para ter uma empresa. Contratos de trabalho, pagar os impostos, contribuições para a segurança social, seguros de proteção dos seus trabalhadores, pagamento, ter contabilidade organizada, prestação de contas. Muito também telegraficamente. Nós temos que fazer um trabalho aturado de associações industriais, empresariais, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, para aqui a uniformização dos cursos de licenciaturas. Temos que fazer um trabalho junto a estas organizações, associações, sindicatos, para que venham fazer parte de um processo de programa inclusivo. Caso contrário, teremos sempre o Estado intervencionista a sempre colocar programas e a população também, no fundo, a correr a estes programas, sendo que aqui, como dizê-lo, como economistas liberais ou moderados liberais, dizê-lo, isto tem que ser um processo que a médio e longo prazo tem que dar, que o setor privado tem que ser aquele que cria empregos e tem, de facto, a mão na economia. Daniel, Dorival Adão, precisa do apoio do PAP para descontar para a Segurança Social a favor das suas empregadas? Vamos precisar, obviamente, porque a ideia é que se formalize cada vez mais a economia. Okay. Temos que formalizar a economia, mas importa referir aqui o seguinte, não existem economias que acabaram com o mercado informal. Quase todas as economias do mundo têm mercados informais, mas é importante que a gente diminua cada vez mais o mercado informal na nossa economia e penso que vamos conseguir. É importante que se supervisionem cada vez mais esses programas e daí concordo com as ações que os vários ministérios, planeamento, economia, agricultura, etc., têm levado a cabo com ações de formação e não só. Muito obrigado, precisamos aliar também, desculpa, só para terminar, é fundamental que aliemos as formações profissionais em função das realidades dos municípios, sendo certo que a vida faz-se nos municípios. Cada geografia é uma geografia. Luís Jesus, quantos estágios até o final de 2022? O que pretendemos é que o número se multiplique. Com, portanto, o regulamento dos incentivos fiscais, vamos multiplicar, triplicar ou quadruplicar o valor. O que vai acontecer é que o que nós precisamos nessa fase, queria dizer, é que as empresas abram as portas para os estagiários, porque o perfil de entrada diz isso, né? Se não tivermos empresas, nós não temos estágios. Essa é a primeira articulação. Depois, o exercício igual, nós estamos a fazer essa aproximação com as universidades para que no futuro não seja o PAP a fazer isso, sejam as instituições de ensino a fazer com as universidades. Depois, aqui um apelo, o trabalho que estamos a fazer de forma intensiva com os taxistas, com os mototaxistas, com os músicos, com as floristas, com as empregadas de limpeza, isso vai continuar. O meu apelo aqui é que os patrões, por que não resolver o problema da segurança social das empregadas? Elas são aos milhares e este exercício de legalizá-las junto do INSS resolve grande problema. Depois, há a parte da formalização delas, que é um exercício muito fácil. Basta que vá a uma instituição do INSS, compre uma carteira, portanto, há uma caderneta, que com essa caderneta resolve o problema da sua empregada. É possível fazer esse trabalho, é possível dar emprego, mas na perspectiva de apoiar. 30 segundos mesmo. Não, era só para dizer muito rapidamente. Para nós, o PAP é um processo também de incubação desses negócios. Nós estamos a levá-los ao colo. Eles, depois desse processo, vão enfrentar o mercado e se estabilizar. Essa é a nossa muito obrigado. O PAP está no PAP. Veremos em 2022. Boa noite, foi um prazer.